Ah, sim, perfeito. A gente combinou, então, que nesse momento a gente vai abrir, vamos ver o tempo que a gente tem aqui ainda. A gente tem pouco, mas vamos usá-lo com sabedoria. Vamos deixar o microfone aberto. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para qualquer um de nós três, ou a gente trocar alguma experiência aqui. Alguém tem interesse? É um de cada vez, tá? Tá muita gente ao mesmo tempo aí, tá? Já temos uma primeira ali. Pode desinibir. Também tem uma pessoa. Boa noite, eu sou aluno da Unirio, sou da Liga de Anatomia também, fui monitor de anatomia durante um tempo. E eu queria saber, a partir esses métodos de busca em grupo, do aluno buscar o aprendizado em grupo, como o TBL, que é o Team Based Learning, nesse caso, o que você faz para buscar o aluno, quando você percebe que o aluno está como se fosse o aluno aba, que é aquele aluno que não estudou previamente, e ele está naquele grupo. O que você faz para buscar esse aluno? Nada. Eles mesmos se ajustam. Na verdade, o que acontece? A partir do momento que você começa a reproduzir as metodologias, né, nitidamente, esse que é a aba, os outros colegas, é a nossa experiência, o TBL é um dos que gera mais discussão interna dentro do grupo, eles adoram conversar entre si, dá muito ibope, e eles acabam, com o tempo, ajustando esse colega, trazendo esse colega, enfim, enquadrando o colega para ele tentar participar. É importante dizer também que o TBL, né, para a gente não achar que é uma coisa muito solta, e de uma maneira geral todas as metodologias, reparem que o professor faz um papel importante, que é o fechamento. Eu acho que, especialmente na graduação, se a gente for discutir pós, é outra história, mas na graduação, ainda mais em ciclo inicial, que a gente está falando de anatomia, o aluno não tem nem maturidade, recém-saído do ensino médio, de ser exposto aos leões desse jeito. Então, assim, a gente expõe aos leões um pouquinho, né, para estimular lá a amígdala do Silvio, mas tem sempre um amparo do professor. Tá? Então, assim, essa é uma observação. Tem sempre um fechamento docente, que é importante dizer. Outra coisa que a gente faz também, que é importante dizer, apesar de todas essas metodologias gerarem uma avaliação, você fala, pô, mas aí o cara dá nota para o cara que está na aba do outro, daqui a pouco esse cara está com 10 na metodologia, ele vai passar sem saber anatomia. O percentual de nota que essas metodologias valem dentro de um razoável. O aluno tem que fazer lá a prova prática anatômica, vai ter que fazer uma prova discursiva de anatomia. Cada prova dessa tem o seu peso. Só que a questão é que a gente está dando a possibilidade do aluno se manifestar em diversos cenários. Se o cara é bom de apresentação oral, mas é péssimo de prova escrita, então vamos valorizar aquela história. Se você faz provas só para pianistas, você vai reprovar todos os violonistas, né? Então você tem que dar vários cenários. O cara também vai mal em tudo, chama ele para conversar. Meu amigo, ó, não está dando não, vamos ter que fazer de novo esse período. Você reprovou, porque você teve 25 alternativas aqui. TBL, cruzelinha, prova escrita, prova prática, habilidade, simulação, e você foi mal, não conseguiu média. Né? Mesmo assim, você reprovou. Então, vamos ter que fazer de novo. Mas é importante o fechamento do docente, isso eu queria deixar claro, em todas as metodologias ativas de graduação e de ciclo inicial, é importante que o docente tenha algum momento de fechamento da matéria, tá? E que seja construído gradativamente. Então, por exemplo, a nossa experiência lá na faculdade, o primeiro período, o garoto acabou de chegar do ensino médio, 16, 17 anos, ele faz a apresentação de caso. É a metodologia que a gente mais usa. No segundo período, a gente já começa a apresentação de caso misturado com TBL. No terceiro período, aí faz de tudo, né? Que lá a anatomia é 1 ano e meio. Então faz cruzelinha, faz gincana, faz... Então, aos pouquinhos, a gente também vai construindo, né? Porque senão eles ficam também... Eles já reclamam pra caramba da apresentação de caso. Todo o primeiro conselho de classe do primeiro período. Professor, não dá para ter aula, não? Todos, 100%. Angra, Presidente Vargas, João Shoa. Todo semestre. Professor, mas meu filho, você está tendo aula. Isso é aula. Mas não vem como aula, né? E depois eles vão percebendo que a coisa vai, a gente mantém, né, a estrutura, e aí já na segunda prova eles já veem que é diferente, aí vão seguindo adiante para o segundo, terceiro período com mais tranquilidade. E como o Silvio falou, né, lá na frente, eu me lembro daquele caso, né, Rafael da aula de ortopedia está sentado ali, ele comenta muito isso com a gente também, né? Não, pô, os alunos estão chegando, estão lembrando, né? Vieram me contar que lá no plantão vieram uma situação que ele apresentou no caso de M1, de fratura de úmero, com lesão de nervo radial. Enfim, é assim que a gente tem feito. Perguntas?
Só vou fechar complementando a preocupação dele. Você ficou claro que são provocações, né? Não substitui. Às vezes a ideia é que não é que a gente está mostrando aqui algo que vai substituir a forma com que a gente sempre ensinou. É porque com a evolução, né, se a gente não tem... O João usou um termo bem interessante, que se você não tempera, é aquela comida que você come todo dia que já não te interessa mais. Então, é aquilo que você ama comer, mas se não receber um toque, um tempero, se torna desinteressante, porque algo agora com sabor melhor se apresenta para você. Então, são estímulos, para que você pesque o aluno e aí você segue, muitas vezes, passando conteúdo de forma clássica ou com atividades práticas que já se fazem há anos. Uma grande questão que surgiu foi a maioria das metodologias ativas que foram apresentadas, e até mesmo durante a maioria dos debates, gira em torno de casos clínicos e uma anatomia mais voltada literalmente para a área da saúde, medicina, nutrição, fonoaudiologia e etc. Como aplicar uma metodologia ativa voltada, por exemplo, para o ensino da educação física e da dança? Que, por exemplo, são cursos de graduação na nossa Universidade Federal do Rio de Janeiro que existem, são contempladas pela disciplina de anatomia. Que tipo de metodologias, ou vocês teriam alguma metodologia já pronta, alguma forma de ensino de anatomia voltado para a nossa área? Primeira coisa é o seguinte, todo curso ele tem uma matriz de competências. São habilidades e competências que você precisa desenvolver em alguém. Então, a disciplina, você pode até nos ajudar dando um exemplo, ele tem um conteúdo. Então, você vai só substituir o conteúdo que aqui foi abordado para o ensino ou da medicina ou da enfermagem para a dança. Então, por exemplo, o curso de graduação em dança, ele não tem conteúdos? Sim. Como, por exemplo, modalidade de estilos de dança, né, movimentos. Aí eu não conheço para dar um detalhe, mas dá um exemplo de um conteúdo que você, como professor desse curso, precisa fazer com que um aluno aprenda. Dá um exemplo. Conceito de giros, por exemplo. Pronto. O que são conceitos de giros? Seria um momento em que você tem uma posição relativa no espaço, Tá. Você ou completa uma volta em torno do próprio eixo, ou completa uma volta em torno de alguma coisa. Tá. E aí cada tipo de giro desse tem um nome? Teria nomenclatura de acordo com o tipo. estilos, E aí outras você pode questões. fazer um exemplo aqui, seria aquele que você vai associar uma coisa a outra. O nome tal, que lembra um vulgo da memória. A nomenclatura tal é o giro completo, é o giro meio giro, é giro com o braço levantado, abaixado. Então, na prática, toda a formação de alguém, ela está atrelada a um conjunto de habilidades e competências que eu quero desenvolver em alguém. Então, tudo que foi mostrado aqui, você aplica, é só você mudar a matriz de competência. Então, o cruzilinho é a mesma coisa. Então, você coloca lá alguma coisa da sua área do conhecimento e coloca uma afirmativa. Então, por exemplo, ao término do giro, tal, assim, assim, o braço deve estar para baixo. Estou chutando total, tá? Porque eu não danço bem, não. Forró eu danço um pouco. Mas eu já fui melhor no forró. Hoje eu fico só ali no 2 para lá, 2 para cá. Mas você coloca lá o cruzilinha e é uma prova complexa de repente, alguma situação em que, ao término de tal movimento, você deve olhar para a dama ou você deve... E aí você... Quem acha que é... E com o tempo, porque o tempo estressa, isso é algo interessante, e aí cada um vai para um lado da linha, e no final você até pode fazer o seguinte, mostra o movimento. E aí a pessoa vê, eu vi que está errado. Mostra um vídeo do movimento, ou você faz o movimento, e aí as pessoas tomam ciência de que acertaram ou erraram. Então, na prática, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas você consegue adaptar qualquer metodologia ativa ao conteúdo que você pretende ensinar. Eu queria fazer só 2 observações. Primeiro, complementando o que o Silvio falou, a questão do livro, por exemplo, de anatomia clínica baseada em problemas, ninguém precisa ser médico para utilizar. Ele é um livro de primeiro período, segundo período. A gente usa o caso clínico para contextualizar o aluno, né? Para dar para o aluno uma ideia da importância de por que ele está estudando lá aquele músculo da loja flexora do antebraço, por exemplo, né? Então, assim, porque às vezes, não, mas é um livro, eu sou professor de educação física, o cara está discutindo, não, você tem lá várias situações no livro que um educador físico precisa saber, como tendinites e luxações, etc, etc. Como não? Então, e isso serve como pano de fundo para você discutir a articulação do cotovelo,
né? Então, é uma desculpa para discutir anatomia aplicada. E o segundo ponto, ainda dentro desse teu exemplo da dança. Eu, quando recebo os professores lá de Angra, eu faço uma oficina de capacitação com algumas metodologias ativas. E uma delas é o TBL. E eu faço um TBL com Segunda Guerra Mundial. E faço meu TBL lá. Eu dou um texto para ele ler antes, sobre Segunda Guerra Mundial, tirado do Wikipedia, exatamente como a gente faz aqui, só que, ou seja, dá para usar de qualquer jeito, como o Silvio falou, você pode fazer um TBL de dança. Fulano e fulana foram para uma aula de dança com o professor, um caso clínico de dança, para uma aula de dança com o professor fulano de tal. Na aula, os alunos foram convidados a dançar tango. Maria deu 2 passos para a direita e José 2 passos para a esquerda. E aí você começa a construir as questões de múltipla escolha, enfim, só muda o tema, mas a forma de fazer... Quando você começou a pergunta, eu achei, e ainda acho, que você estava se referindo a uma coisa que eu também estava pensando. Todas essas técnicas que você está mostrando aí, a gente está vendo muito elas sendo aplicadas para o conhecimento teórico. Eu achei que ele estava mais interessado em saber o seguinte: como que você aplica isso para o conhecimento prático, para a anatomia prática, para a anatomia nas peças, para a prática anatômica com o cadáver, por exemplo, para esse tipo de conhecimento? Especificamente na anatomia, o que a gente faz é, uma das técnicas já mostrei, né? Massa de modelar, mas é para osteologia especificamente. Isso, até para fazer para grupo muscular também. É. Eu já usei em pós-graduação de fisioterapia, que eu também dou aula, e funcionou bem para musculatura do assoalho pélvico e tal, para uma fisioterapia uroginecológica. Mas, por exemplo, quando você utiliza uma aula prática com modelos cadavéricos conservados, né, que já gera o grau de emoção que o Silvio falou, e você aplica com uma anatomia radiológica, aquilo motiva. Então, por exemplo, lá na Estácio, eles têm as bancadas tradicionais, com as peças lá, e uma das bancadas sempre é de anatomia radiológica. Então, se o cara aprendeu lá o telencéfalo, ele vai ver uma tomografia, uma ressonância, o telencéfalo. Vai ter que saber o que o Silvio sabe, de giros e sulcos? Não. Mas ele vai ter que estar, isso aqui é o lobo tal, os principais giros e sulcos ele vai aprender sim. Então, correlacionar com a anatomia radiológica, por exemplo, é uma forma de você motivar na prática emoção que gera conhecimento. Levar um aluno para um laboratório de habilidades e simulação, que a gente faz lá também. Então, por exemplo, um aluno lá que acabou de ter uma aula de bexiga, sistema urinário, trato urinário inferior, ele vai, sei lá, com a Raquel, para o laboratório de habilidade de simulação, aprender a fazer um cateterismo vesical. Ele vai saber fazer um cateterismo vesical em você, depois de meia hora lá aprendendo com a Raquel? Provavelmente não, nem eu deixaria. Mas é o que o Silvio falou, o objetivo não é esse. O objetivo é ver a aplicação, gerar emoção e acaba levando memória de longo prazo. Então, acho que nos cenários práticos, anatomia radiológica, você aprende, teve uma aula de vascular, vai coletar sangue, teve uma aula de coração e cardiorrespiratório, vai fazer um suporte básico de vida no laboratório, teve uma aula de anatomia óssea e muscular, vai fazer anatomia palpatória, esse aqui é o deltoide, esse é o epicôndilo medial, aqui está o processo estiloide, assim por diante. Então, são técnicas de aula prática que a gente usa com metodologias ativas. Só um ponto para complementar, o que o Marco colocou, e talvez dessa linha, a atividade prática, ela já é por si só um estímulo ativo. Então, a aula prática em si, seja a prática com paciente, seja com cadáver, seja na dança, ela já tem embutida nela a capacidade de gerar essas substâncias para o aprendizado acontecer. O grande desafio é o conteúdo teórico, que aí, quando a gente fala, por exemplo, de memorização ou de cognição, o desafio é, se eu ficar aqui 10 horas passando um conteúdo, se eu não levá-lo para praticar aquilo, ele não vai fixar aquela informação. E se eu perguntar para ele daqui a 2 anos, por que eu não posso fazer beta-bloqueador no paciente com infarto do ventrículo direito, ele não consegue fazer o link, porque ele estudou separado as contraindicações do beta-bloqueador, né? E, dentre elas, a bradicardia, a hipotensão, e o infarto, que no protocolo de tratamento tem beta-bloqueador. Só que, diante do infarto do ventrículo direito e um dano no sistema de condução, ele esquece de que, se ele fizer o beta-bloqueador que é previsto para o infarto, ele vai levar o paciente a um choque e um bloqueio em parada cardíaca. Então, se eu der só conceito, eles não se falam.
Agora, quando eu vou para a vida prática, isso por si só estimula e gera memória. A metodologia ela se aplica mais ao conhecimento teórico. Sem dúvida, muito mais. A metodologia ativa veio como uma ferramenta para fazer com que o conteúdo teórico seja mais facilmente palatável. Porque quando você correlaciona com a prática, sempre que você apimenta com prática, a prática por si só é capaz de catalisar o aprendizado. Então, você tem toda a razão quando a gente provoca a prática contextualizada com a teórica, mas com uma teórica que demanda estudo prévio, demanda fixação e tem que ser um aprendizado dito significativo. Por isso que você tem toda a razão. O arsenal de metodologia ativa ele está sendo usado e é usado muito mais fortemente para a fixação de conteúdo teórico do que do prático. E o prático, por si só, já faz a coisa acontecer. Uma coisa que você dá 10 horas uma aula aqui de como seria um passeio numa montanha-russa e passar 10 minutos andando na montanha-russa. Esse é o ponto. Tinha pergunta dele ali. A gente respondeu a sua pergunta? Sim, obrigado. Eu sou Gabriel, eu sou professor do Instituto Militar de Engenharia, sou engenheiro, doutorado na área de engenharia, e eu queria dizer que eu adorei a palestra de vocês e que a gente trabalha com metodologias ativas já há algum tempo, inclusive eu sou consultor também no GEM, a gente trabalha lá com isso, estruturando esses objetos educacionais, né, conduzindo essas trilhas de aprendizagem, etc. Gostei demais do que vocês falaram e queria dizer que é muito parecido com o que a gente faz na engenharia, viu? Que também, na verdade, na área de educação física e qualquer área, o que eu noto é que as atividades mudam, mas o conceito é o mesmo. A gente procura sempre entreter o aluno, senão ele vai pegar o celular e vai navegar para outro lugar, não é isso? Ou ele tem que estar emocionado. Mas o que eu queria perguntar mesmo para o Silvio, porque como eu faço capacitação para professores e geralmente mais engenheiros, o pessoal é muito ali, né, em cima da linha, quer saber a coisa certinha, e me pergunta sempre, como é que você comprova cientificamente que o aluno aprende melhor assim? Aí tem aquela pirâmide de Glasser, né? Quer dizer, eu acho que é de William Glasser, você mostrou outro nome ali, mas aquilo não dá uma comprovação científica. A gente sabe que aquilo é verdade, eu tenho fé que aquilo ali é verdade, né? Agora, eu encontrei há pouco tempo um artigo do I3E, não sei se você conhece, é por isso que eu queria te perguntar, porque eu só encontrei um artigo falando em atividade elétrica cerebral. E aí o camarada mostra nesse artigo o seguinte, ligou uns eletrodos, ele fez a parte prática, ligou os eletrodos no aluno e deixou por uma semana aquilo com o aluno, igual quando a gente faz aqueles mapa, né, fica com os eletrodos todos e fez o mapeamento. Quando o aluno estava dormindo, quando o aluno estava assistindo uma aula no modelo passivo, quando o aluno estava numa discussão, numa aula de discussão daquela, tipo ativa, e aí é impressionante, na aula tradicional em que o professor está lá na frente dando o mesmo remédio para todo mundo, a atividade elétrica do aluno está lá baixinha, assim, muito próxima da atividade quando ele está dormindo, ou cochilando, ou vendo TV, e quando ele está discutindo a atividade elétrica. Aí eu queria saber se eu posso confiar nesse resultado, se você já viu outros tipos de resultados desses, porque eu só achei num artigo, eu pesquisei bastante isso, só achei num artigo. Era isso que eu queria te perguntar. Perfeito. A gente que gosta e acredita, como você colocou, e vê o resultado prático da forma de ensinar através de metodologias ativas, ficamos na expectativa, na angústia de ter comprovações científicas, né, através de mapeamento, que você está dando exemplo do mapeamento do encefalograma, que mostra, na verdade, a atividade cortical em diferentes estímulos, né, mas alfa, beta, qual é a predominância da atividade, do tipo de onda cerebral em diversos tipos de estímulo. O problema é que a gente ainda hoje não conseguiu, né, e aí eu também, sempre que ouço ou vejo um artigo nessa linha, vou tentar buscar e aprofundar, e vejo que a gente ainda não consegue, a gente consegue vislumbrar isso de forma, vamos dizer assim, aferindo pela capacidade ou quanto o aluno consegue aprender, mas fisiologicamente, qual é a dificuldade? O encefalograma ele dá uma noção para a gente da atividade cortical, mais ativo, ou a depressão do nível de consciência, que você deu um exemplo muito bom, que se assemelha numa situação em que você tem um rebaixamento do nível de consciência ao padrão do sono, do eletroencefalograma. O ponto é que a gente ainda tem no eletroencefalo, ainda mesmo com o mapeamento cerebral, uma noção muito de área, e não da capacidade daquilo gerar memória ou não.
Então, é fato que você consegue, durante uma atividade mais ativa, ter um cérebro com atividades ou ondas cerebrais de maior atividade. Mas isso eu não ficaria satisfeito ou convencido de que isso necessariamente está proporcionando a esse indivíduo um aprendizado maior. Então, por exemplo, se você, durante ali o cruzilinha ou qualquer que seja a metodologia ativa, isso é o oposto, né, da atividade cerebral de um estado de sonolência. Mas, se não fizer significado, alguém que não conseguiu entender o propósito e o que entendeu, o cérebro vai estar igualmente registrando ondas de mesma frequência. Só que um está aprendendo e o outro não, porque, para além da física do neurônio, a questão da fixação da memória é algo mais profundo, a nível mesmo do próprio sistema cognitivo. Então, por mais que eu quisesse, ou eu esteja, como você, na expectativa de ter uma comprovação científica, neurológica, né? Porque isso que você está falando é uma comprovação neurológica. Porque científica nós temos, quando você compara dois grupos, um exposto a um método e outro, no final você afere e compara e vê se tem diferença significativa entre os grupos. Isso tem alguns. Agora, para avaliar a diferença metabólica ou funcional, né, neurofisiológica do cérebro de um indivíduo exposto a um ou outro método, isso a gente realmente ainda não tem. Quando é que a gente vai conseguir evoluir para isso? Quando a gente conseguir ter um mapeamento cerebral que vai aferir a retenção. Porque no momento em que você está fazendo uma atividade cognitivamente ativa, seu cérebro ele está com ondas de atividade. Agora, se aquilo não estiver fazendo sentido para você, isso não gera uma informação que possa ser evocada no futuro. Eu acho que a gente vai caminhar por uma comprovação disso quando você conseguir, por exemplo, avaliar, mapear, né, e flegar aquela determinada mudança que ocorreu naquele momento em que o indivíduo aprendeu algo. Aí você consegue observar aquele flag, como numa cintilografia, aquela área metabolicamente ativa, se aquilo ali perdura por mais ou menos tempo, a depender de qual seja o método que você usou para que ele adquirisse aquela informação. Porque, por exemplo, se aqui a gente conversando, isso é interessante para você, libera aquelas substâncias e tem aquela impressão. A evocação que é o mais importante para o aprendizado. Então, daqui a um ano, eu ainda tenho aquela informação ativada ou evocável? Sim ou não? Isso só com uma atividade, um monitoramento neurológico mais seletivo, coisa que a gente ainda não tem. Você já viu os artigos que mostram, por exemplo, a ressonância funcional e o mapeamento cerebral quando o indivíduo está vendo cenas? Uma cena violenta de capotar o carro, isso ativa áreas do cérebro específicas. Quando a cena, por exemplo, é uma tranquilidade, uma praia, um som, ele ativa outras áreas. Mas isso é límbico. Agora, para isso ter gerado memória ou não, a gente não tem. Ou, em outras palavras, a gente vai precisar fazer um estudo de mapeamento em que a gente compare de forma seriada a região temporal e comparar o que fica retido a depender da metodologia que você usou para ter contato ou ser exposto aqui. Entendi, perfeito. Boa noite, meu nome é Adriana, eu sou aluna do 9º período de Medicina da UFRJ. Eu estou envolvida com a Liga de Anatomia desde 2015, monitoria, estive no Congresso Brasileiro de Anatomia também, que foi na Paraíba no meio do ano, e estive num evento muito semelhante a esse, em que questionei a necessidade imprescindível da metodologia ativa para ensinar não só anatomia, mas como outras matérias. Eu estava conversando com o professor Gabriel, agora há pouco, antes da palestra começar, e esse tipo de evento sempre me levanta uma dúvida. Porque a vontade de se preocupar com a didática fica a critério do professor. Então, acaba que, se ele quiser proporcionar um ambiente mais agradável e mais lúdico, o aluno vai se beneficiar disso. Só que, enquanto isso for exceção e não for regra, enquanto não for uma normativa que venha de cima para baixo da instituição, a coisa vai acabar continuando como se fosse assim, eu sou tido como um professor querido e bem visto, porque eu faço esse tipo de atividade. E as instituições acabam sendo avaliadas pelos órgãos competentes para isso,
com quesitos que não levam isso em consideração. Uma instituição de renome como a UFRJ, por exemplo, tem vários professores que têm doutorado, que têm pesquisas, mas que, enquanto você vai fazer uma avaliação criteriosa, a gente fala da avaliação continuada, que é importante, não é? Para os alunos. O aluno tem que ser constantemente avaliado. Os professores, eles são constantemente avaliados, só que a avaliação não vira em nada. Você sempre reclama que falta didática, mas nada se faz. Então, a minha pergunta é a seguinte: que recursos vocês usam para quebrar a resistência dos professores mais antigos e ainda adeptos ao método que lhes favorece, mas que não favorece o aluno? Essa pergunta é maravilhosa, né? Porque, na verdade, o maior desafio não adianta você ter uma série de metodologias se na prática o seu professor não vai adotá-las, né? Você tem toda a razão. Só queria dar um passo atrás na sua fala e dizer que os órgãos reguladores, eles levam em consideração, sim. Hoje, o instrumento de avaliação e as diretrizes curriculares do curso de medicina e todos os outros cursos, eles procuram, no projeto pedagógicos, evidências de uso de metodologias ativas, a ponto deles agora exigirem que, dentro da dimensão infraestrutura, você tenha lá um item que avalia, por exemplo, a existência de salas para pequenos grupos e metodologias ativas. Então, do ponto de vista regulatório, os órgãos reguladores, eles sim, hoje se preocupam com isso, porque entendem a necessidade de usar. Aí você falou o seguinte: mas tudo bem, se o órgão regulador ele vem, né, a SERES, o MEC, avalia a faculdade e busca no projeto pedagógico e na estrutura física da faculdade evidências de que ali se usa a metodologia ativa. Então, muito bem, o MEC vem, viu, tem, está no PPC, está na sala de aula, mas isso pode estar só no papel. Aí a avaliação é feita, mas o professor, quando fecha a porta, no final do dia, quem manda na sala de aula, o que ele faz, é o docente. O coordenador do curso, o diretor da faculdade, o reitor, podem ter 1000 vontades, mas o professor, no final do dia, é ele que usa o método que ele quiser. E isso é uma liberdade de cátedra, ele tem que fazer isso mesmo. O problema é que a gente, para conseguir convencer o colega a usar, a gente tem que trazê-lo para o jogo e contaminá-lo. Você perguntou o seguinte: que estratégia vocês usam? Não é fácil. O João, por exemplo, me deu aula, né? Não podia falar isso não, né, João? Quando eu entrei na Estácio... O formal conserva. Eu sei disso. E o Botox também. É o seguinte, na verdade... Eu sei, brincadeira. Só uso na bexiga dos outros. Tá certo. O Rafael está rindo aí também, mas não vai escapar não, também me deu aula. Então, assim, os dois, a professora Emília também, né? Você se escondeu aí. Então, quando eu entrei na faculdade, eu tive aula com eles que, inclusive, tinham, à época, o modelo, né, de ensino que se fazia na época, que era a anatomia bem clássica e o aula expositiva e tudo mais. Aí você hoje, por exemplo, vê tanto o Rafael usando o OS como método de avaliação, várias ferramentas ativas de ensino-aprendizagem, porque a avaliação também porque você usa a avaliação para retroalimentar justamente esse processo. Se a avaliação é lúdica também, ela força o aluno a buscar outras formas de aprender que não a mais tradicional. Já vou até fazer um parênteses, sugerir para a gente um fórum de como fazer avaliações na Faculdade de Medicina, que é um capítulo à parte. Mas aí, qual é o seu nome, perdão? Adriana, seu ponto é muito bom. Só tem um jeito. Não tem mágica, não tem, vamos dizer assim, uma forma de você virar essa chave. Só tem um jeito. Você viu ali que o João estava fazendo metodologias ativas, do fishball e tal, com docentes. Eles estavam sendo colocados naquela situação. E aí, quando você convida o colega a experimentar, ele começa a se sensibilizar e começa a usar. E a isso dá-se o nome de desenvolvimento docente. O instrumento de avaliação mais novo, ele exige a presença do Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência Docente, que é o NAPED. Isso está no instrumento de avaliação do MEC. Então, você precisa instituir um NAPED, Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência Docente. Ele é um indicador avaliado. Cadê a ata? O que vocês fizeram no último ano? Então, você tem que pegar o docente, através dos seus núcleos de apoio, e trazê-los para workshops e sensibilizar. Você falou assim, enquanto não vier de cima para baixo, não resolve. Só que eu já tentei várias formas de fazer isso top-down. Não funciona.
O meu papel é exatamente esse, gestor de escola médica, tem professores, a gente quer fazer tudo isso, mas no final do dia, se o docente não quiser fazer, ele não vai fazer. Então, é muito mais legal se isso não vier top-down, como você sugeriu, se isso vier, ao contrário, de dentro da sala de aula e contaminar a instituição. Então, o aluno pode provocar, o aluno na liga pode fazer, e o professor vai ver aquilo e vai achar interessante, vai querer reproduzir. Você falou que, algum colega falou que está há muito tempo ligado à monitoria. Nada impede você, um dia, por exemplo, na aula, usar isso, qualquer ferramenta dessa, com os alunos, dado que você é monitor, o professor ele pode, eventualmente, dizer assim, não quero vocês fazendo isso aqui na minha disciplina. Mas eu acho muito pouco provável, porque pode não ser ele a fazer, mas ele também não vai ser contra quando vocês, eventualmente, quiserem montar um workshop de metodologia ativa, por exemplo, no ensino da anatomia. E vocês começam a exercitar. Mudança, transformações, elas se fazem assim, aos poucos, cada um fazendo o seu, para que isso contamine e vai ganhando corpo. Eu acho meio frustrante a gente fazer isso de forma institucional, top-down. Isso, em geral, não gera muito bom resultado. Até porque a gente é boicotado. Quando você, assim, o regulamento agora é fazer assim. O que acontece é que, na prática, quando fechar a porta e ligar o data show, o que está sendo feito ali, muitas vezes, é até resistência àquilo que veio de cima. Aí não faz, boicota, e aí perde credibilidade. Então, tem que ser uma coisa que é aos poucos. Entendeu? Identificar lideranças que têm esse perfil e tentar criar grupos. E a oficina que eu participei há 6, 7 anos foi justamente criada com essa finalidade. Professores do internato, que médicos como eu, na minha opinião, são os mais difíceis de você, talvez, trazer para as metodologias ativas, que é o colega do hospital, é um chefe de serviço, é o colega que já está há tanto tempo praticando aquilo. E, às vezes, a docência, por causa do internato, se aproxima dele. Ele vai ter que ficar agora com um grupo de alunos. Então, é um conflito, às vezes, grande dele aceitar a metodologia ativa, né? E a oficina foi justamente assim. A gente selecionou professores do internato que já tinham alguma abertura para isso e os que não tinham. Porque eles foram, porque o colega vai, ele vai também. E a gente conseguiu reunir lá numa tarde uma oficina, né? E aí a coisa fluiu. Alguns aproveitaram mais, outros menos, mas a coisa... Então, acho que agregar é melhor do que brigar ou ordenar, né? Tentar identificar lideranças que tenham essa afinidade. Pode ser o reitor, pode ser um diretor da faculdade, pode ser um monitor, como o Silvio deu exemplo. E aí começa a construir alguma coisa. E as mídias sociais hoje ajudam muito também, aí agregando, daqui a pouco o cara, pô, tá todo mundo para esse negócio, o que é isso? E aí ele vai lá assistir, enfim, pode ser um caminho. Eu acho que um dos maiores exemplos desse tipo de modificação, como ela pode surgir, são vocês das ligas, né? O que se ensina num curso médico, quem diz é o professor. Isso é que vai ser ensinado. O que a liga está fazendo? O que a liga está fazendo? Justamente o contrário. A liga está dizendo o que o aluno quer aprender. Né? Vocês, quando eu sou coordenador da Liga de Anatomia da UERJ, eu nunca propus um curso para eles. Eles é que propõem. Professor, queremos fazer um curso disso aqui, que a gente acha que não acontece direito aqui na faculdade, que nós não temos. O meu papel como coordenador é o quê? É só tentar viabilizar. Mas quem escolhe o assunto sempre são vocês. Então, isso já é uma forma... Por isso que eu digo que as ligas foram a coisa mais revolucionária que aconteceu, foi a coisa mais revolucionária que aconteceu no ensino da medicina. Eu acho espetacular. Essa é uma forma de vocês influenciarem. Talvez o próximo passo seja vocês começarem a também dar alguns pitacos na forma como o ensino está sendo conduzido, propondo esse tipo de metodologia, etc. Isso é uma contribuição importante. Cria uma oficina pela Liga, chama os professores e chama alguém que tem experiência em metodologia ativa para falar, por exemplo. Agora, lembra de uma coisa. Aqui são formas, mas toda e qualquer vez que alguém consegue trazer o outro para uma posição ativa, ele está atendendo a mesmo objetivo aqui. Então, quando você vira para o professor no meio da aula, pede para fazer uma pergunta e faz uma pergunta desconcertante, que é, para que eu uso isso? Por que eu estou aprendendo isso? Ou como é que isso eu aplico? Como eu aplico isso? Você já está indo aqui para a problematização, vai forçar ele a dar exemplos, e aí ele já está fazendo o que a gente está tanto dizendo aqui, que é
colocando contexto, dando significado. Então, a gente não pode achar que só quem vai ter o trabalho de montar uma metodologia dessa e tal está conseguindo o seu objetivo, que é ensinar. Tem várias formas de fazer isso. Tem gente que você vai ver que... Vou dar um exemplo para você. Você assiste um TED Talk, por exemplo, é uma aula expositiva, clássica, só que ela é envolvente, ela é sedutora, ela te faz pensar. Eu dei o exemplo do cinema. Não tem ninguém em pé, não tem ninguém cruzando linha, não tem ninguém entrando no aquário, mas está sentado num banco. Mas olha a ritualística. Você compra o ingresso, você fica numa fila, você se arruma, você se perfuma, você se maquia. Então, tem a ritualística, ela te coloca naturalmente ativo. O filme está uma porcaria, você se convence que está ótimo. Não, está uma maravilha, porque você não vai querer aceitar que você pagou o ingresso, que você pegou o carro, que você foi e que o filme está ruim. Você vai ficar se forçando. Não, no final vai ficar bom. No final, agora vai ficar bom. Acaba o filme, você fala, acabou? É uma porcaria mesmo, acredita. Mas você, até o último minuto, tinha certeza que o filme ia ser bom. Porque é ritual. Então, essa coisa da ritualística é legal também. Se você entra na sala, a sua postura, você chegar ali, já que saco. Então, você já tem que sair pensando como é que isso pode mudar a minha forma de encarar a minha própria profissão, a minha própria prática diária. E isso vai botando você... Eu falei há pouco também, você falou do professor. Mas tem que ter cuidado que em qualquer relação dessa, a gente também acha que tudo tem que vir passivo. O professor tem que plantar bananeira, e a gente acha que assim, né, é mão única. Para aprender, a gente também tem que mudar a nossa postura. Não é só o professor, não. A gente tem que chegar lá e provocar, entender que se você ficar lá passivo, você não vai aprender nada. E assim como aquela frase boa que a felicidade é uma escolha, aprender também é uma escolha. Você tem que ter escolhido aprender. Não acha que o professor vai ser capaz de transformar você a ponto de aprender o que você não quer. Isso é impossível. Então, acho que essa mudança, ela é... Mas tua pergunta, ela é provocadora e foi excelente. Parabéns pela pergunta, porque a gente pôde aqui explorar, né, as formas de implantar isso. Porque é bonito ver quais são as metodologias, mas no dia a dia, né, a gente tem que começar a transformar o nosso dia a dia.